Vamos lá, deixa eu ver. Tá tudo certo aqui. Opa! Tudo certo aqui com a nossa transmissão. Estamos ao vivo. Muito bem. Então, pessoal, só checando aqui. Já estamos ao vivo, sim. Então, muito boa noite. Alisson Nascimento aqui, tá? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Todos vocês que estão aqui estão no grupo lá interagindo, né? Com o nosso guia, tá? Então, todas as informações do nosso guia estão lá no ambiente da Hotmart, no produto de vocês. Ó, primeiro, se você está vendo esse vídeo aqui pelo YouTube, já comenta aqui pra gente se o nosso áudio tá ok, a gente está checando aqui, tá tudo certo. Coloca no chat aqui, áudio ok, está ouvindo bem, está tudo certo. Câmera também, imagem, tô acompanhando aqui do lado, tudo ok, não é? Tá, vamos lá. O pessoal tá respondendo aqui, tudo certo. Beleza, pessoal. Então, olha só, vamos preparar para o que você vai aprender hoje. Olha só, você já entendeu que é possível você protocolar digitalmente o seu processo na JUSESP e isso tudo está mapeado dentro do nosso guia, tá bom? Tá lá no nosso guia no PDF, dentro do seu grupo de WhatsApp, lá na descrição do grupo, tem um passo a passo mais resumido e direto ao ponto, como que você faz para você montar ali o seu processo e onde que você vai protocolar isso. Além de protocolar digitalmente, existe uma segunda promessa que eu fiz, que é a aprovação desse contrato de transformação após você enviar o processo ali para análise na junta comercial. Minha promessa seria que esse contrato ele tinha que ser aprovado em até 48 horas, ou seja, 2 dias úteis, tirando ali sábado e domingo, feriado, que essa análise ela não é automatizada, é uma análise humanizada ali pelos servidores da Junta Comercial de São Paulo. E olha só, para que isso aconteça, você precisa seguir e ter atenção, e eu anotei aqui, 4 pontos essenciais na montagem do seu processo. Então, primeiro ponto é a consulta prévia ali, o preenchimento da sua viabilidade do DBE. Não sei se você sabe, mas naquele preenchimento da viabilidade, quando você coloca ali o evento de transformação, como está empresário individual, vai mudar para limitada, você precisa alterar o nome da empresa, incluir ali a partícula do limitada. E para você fazer essa alteração do nome empresarial, existem regras, tá, para você compor o nome empresarial. Ocorre que, quando você faz ali aquela viabilidade, essa viabilidade ela não tem uma análise ali dentro do sistema, igual outras juntas comerciais. Outras juntas comerciais elas já analisam ali a tua viabilidade ali no momento que você envia, e aí você só consegue fazer o DBE na Receita Federal depois que o teu protocolo de viabilidade ele está validado. No sistema da Junta Comercial de São Paulo, você pode colocar qualquer nome ali que você quiser, fora da regra ali do processo da análise de nome empresarial, que o sistema vai aceitar. Ocorre que você vai ter um problema. Se você não conhece as regras ali de registro de nome empresarial, você vai montar ali todo o processo. Quando você protocolar ali na junta, o primeiro ponto que eles vão analisar é nome empresarial. Então, se ele estiver fora das regras, exigência no seu processo, e aí você vai ter um retrabalho. Então, você precisa ter atenção nesse ponto. E outra é o preenchimento da forma correta do sistema do VRE. Muita gente ali erra no preenchimento ali do processo, acho que basicamente ali nos dados do empresário, porque ali dentro do sistema do VRE, você vai preencher os dados conforme a empresa limitada que vai nascer, tá? Com os novos dados, e o sistema pede também para você preencher os dados do empresário, que como a empresa atualmente está registrada na junta comercial. Então, às vezes ali você pode ter falha ali na digitação ali do processo e confundir ali as coisas e acabar digitando coisas divergentes que vão te dar problema lá na frente.
Outro ponto é a elaboração do contrato de transformação. E esse é o ponto da nossa aula de hoje, porque isso aqui é o que reflete ali mais de 90% das exigências ali do processo, porque o contrato ele tem que ter relação direta ali com o preenchimento do processo eletrônico. Então, se no seu contrato tem uma coisa que está diferente do processo eletrônico, você vai ter também exigência ali no seu processo. E outro ponto é a organização lá da estrutura do seu contrato, que eu vou te ajudar hoje com isso, eu vou te mostrar na prática como que a gente constrói os nossos modelos de contratos que já estão validados por todas as juntas comerciais. E por fim, a questão das assinaturas, que você precisa seguir o modelo ali da como é que fala? Tem uma regra dentro da junta comercial ali, que eles colocaram, que são os modelos ali de assinaturas que eles querem que você faça ali dentro do processo. Então, você tem que seguir exatamente o que está ali. Então, tem processo ali que você precisa apresentar ali o termo de autenticidade das assinaturas. Essa parte toda a gente já tem dentro do nosso guia e está bem fácil lá de você entender com os exemplos que nós colocamos lá e também as ferramentas que a gente utiliza para fazer esse processo de assinatura digital, tá bom? Então, olha só, nos próximos minutos, tá? Então, eu vou te mostrar na prática, vou te ensinar como elaborar o seu contrato de transformação de modo que ele tenha uma organização para facilitar a leitura e análise do processo pelo analista da junta comercial. E com isso, ele possa ter a aprovação ali em até 48 horas, sem você ter retrabalho, exigências ou atrasos no seu processo, tá bom? Fica comigo aqui. Então, só que pera aí. Pedido especial, pessoal. Vamos lá que a nossa aula já vai começar. Então, vamos tirar a distração aqui que você tem. Então, fecha seu e-mail, deixa eu até mudar aqui minha tela, fecha seu e-mail, desliga ali as notificações ali, e eu preciso que você se concentre agora aqui na nossa aula. E eu garanto que que o que você vai aprender aqui pode te economizar dias de trabalho. Então, pega papel e caneta, porque tem muito detalhe valioso aqui na estrutura aqui do nosso contrato. Mas antes de começar, vamos lá. Talvez você não me conheça, então deixa eu me apresentar um pouco. Eu sou Alisson Nascimento, então por nome você já me conhece, né? E assim, eu já trabalhei dentro das juntas comerciais na época que estava tendo a implantação da Rede Sim, o sistema Rede Sim. Então, naquela época que a gente estava mudando dali do processo totalmente presencial ali pro digital. Então, essa revolução 100% ainda não ocorreu em São Paulo, mas em todas as outras juntas comerciais, todos esses processos são totalmente digitais. Nada você precisa ir até a junta comercial para levar documento. E eu estava ali lado a lado com os analistas das juntas comerciais, analisando estrutura de contrato para ele não cair em exigência. Então, toda vez que tinha uma exigência no contrato, a gente tinha um atendimento dentro da junta comercial e aí a gente analisava por que existia aquele padrão de exigência e por que ele se repetia. E isso estava na estrutura do contrato. Tá? Comecei ali em 2012 a trabalhar com juntas comerciais e eu sou o criador da metodologia Dominando Juntas, que é um curso onde eu ensino na prática a como você trabalhar com todas as juntas comerciais pelo Brasil, tá? E eu conheço ali os bastidores e sei exatamente como os analistas fazem, e é isso que eu quero te entregar aqui, uma organização aqui da estrutura do seu contrato. Então, olha só, imagina só você fechar hoje um contrato de transformação e aí
não sei que prazo você está prometendo para o seu cliente, mas vamos supor que você prometeu ali para o seu cliente prazo máximo ali de 2 semanas e 2 dias depois você entregar para o cliente tudo aprovado, contrato registrado, documentos autenticados e pronto para uso, sem retrabalho, sem idas e vindas ali no sistema da junta comercial. Isso melhoraria a sua situação? Pensa só, você faz um trabalho excelente e entrega ali para o cliente antes do prazo. Comenta aqui para mim, quem não queria isso, né? Deixa aqui os seus comentários, se isso ajudaria a vida de vocês, porque é na estrutura de contrato que está mais de 90% dos nossos problemas de exigência, tá bom? Muito bem, pessoal. Estou olhando aqui a minha transmissão, tá tudo certo. Beleza. Voltando aqui, olha só. Então, o que define se o seu processo ele vai ser aprovado rápido não é sorte. Tipo, vou jogar aqui, vou enviar o contrato do jeito que tá, vai cair ali na mão de um analista que não tá olhando muito bem a estrutura do contrato. Vamos ver se cai num analista desses para ele pegar o meu processo, nem ler direito ali, analisar tudo ali e já aprovar de cara. Isso é sorte, tá? Então não existe sorte dentro da junta comercial. Muito menos a questão de contato dentro da junta. Até porque o contato dentro da junta, de fato, ele pode ajudar em acelerar o seu processo, tá? Não temos contato, nenhum contato dentro da junta. O que a gente faz é seguir as regras aqui. Mas do que adianta você ter um contrato dentro da junta comercial se você não consegue fazer a estrutura adequada para o analista da junta comercial analisar o seu processo e aprovar ele mais rápido? Então, a única coisa que o contato dentro da junta vai te ajudar é te acelerar, dizer, teu processo está todo errado, não dá para aprovar desse jeito, tá? E, assim, é preciso ter um contrato de transformação organizado, seguindo a estrutura exata que o analista ele espera receber. Então ele tem uma lógica ali de leitura ali do processo do contrato de transformação, que ele seguindo aquela lógica é muito mais fácil e mais rápido para ele. Então, quando cláusulas ali dos contratos elas estão fora de ordem, até cumpre os requisitos, mas como está ali fora de uma ordem e dificulta ali a leitura do analista, ele tende logo a separar do lado desse processo e pega um outro que seja mais fácil para ele analisar. E aí o seu processo vai ficando de lado, porque ele está dentro do prazo legal dele de analisar, mas ele não vai analisar aquele documento de imediato. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês e construir aqui na prática, junto com vocês, via tela de computador. Já vou compartilhar aqui a tela do computador para a gente começar a mostrar isso daqui. Então, deixa eu preparar isso daqui. Então, olha só, deixa eu passar para cá. Ok, cadê o meu documento? Documento do Word, tá aqui. Muito bem, pessoal. Olha só, agora tá na tela aqui, né? Deixa eu acompanhar aqui. Tela em branco. Isso mesmo. Estou acompanhando aqui também na minha transmissão aqui no telefone para ver se está tudo certo. Então, vamos lá. Vamos detalhar agora qual que é a estrutura de um contrato de transformação de empresário para limitada na JUSESP. Então, isso aqui a gente vai construir ele aqui na prática. Primeira coisa que eu preciso falar para vocês são 2 contratos que você faz em apenas um único documento. Então, como assim? São 2 contratos, exatamente. O primeiro é o contrato de alteração por transformação. Então, o empresário ele está sendo alterado para ele ser transformado em uma limitada. Tá? Então, esse é o primeiro contrato. Esse é o contrato onde nós indicamos a mudança da natureza jurídica com todas as alterações, tá? Que possam ser solicitadas ali no nosso processo, tá?
As principais alterações devem vir nesse contrato. Então, inicialmente, a gente começa ali com todas essas alterações. São as cláusulas de transformação, essas são as principais, tá? Cláusula de transformação, cláusula de alteração do nome empresarial, porque obrigatoriamente a gente precisa adicionar ali a partícula limitada ao final do nome, não só isso, mas ele tem que estar dentro da regra do nome empresarial. E a cláusula do capital social que vai compor a nova sociedade. Então, se você não for alterar mais nada, eu quero pegar o empresário individual, ele já tem as atividades corretas, a empresa já está no endereço correto, os dados do empresário estão tudo ok, então eu só preciso transformar esse CNPJ de um empresário em uma limitada, onde não vai incluir sócio ali no processo. Então, se esse for o seu caso de transformação, então você precisa somente dessas 3 cláusulas de alteração no seu contrato de transformação. Então, são essas 3 cláusulas iniciais. É a cláusula de transformação, a cláusula de alteração de nome empresarial e a cláusula do capital que vai compor a nova sociedade. Então, o básico são essas informações, tá bom? Olha só, além dessas que são obrigatórias, então agora vamos além, tá? É possível incluir novo sócio ou então mudar a titularidade da empresa, que é o caso de venda. Então, o empresário, ele precisa vender a empresa e você sabe que como empresário individual, a gente não consegue trocar a titularidade desse CNPJ. Então, o que, que a gente faz? A gente transforma ela para uma limitada e no mesmo ato de transformação, eu consigo retirar o empresário, incluindo o novo sócio. Isso é possível, sim, a gente fazer dentro do mesmo processo de transformação. Então, é quando você vende a empresa para outra pessoa, né? É como eu disse, né? O empresário atual, ele sai da empresa, ele deixa ali a empresa e transfere a empresa para outra pessoa, o outro sócio que ingressa no contrato. Outra coisa, mudanças como alteração do capital da empresa, então aumento de capital. Então, às vezes você pega uma empresa, um CNPJ, que ele é um MEI, que tem lá o capital de R$ 1. Então, no processo de transformação, você já pode fazer o aumento desse capital. Outra questão também que a gente aumenta o capital é quando você inclui um novo sócio e esse sócio ele vai ingressar com participação ali no capital. Então vai haver um aumento de capital vindo desse novo sócio, tá bom? A gente pode fazer a alteração ali do endereço entre cidades do mesmo estado, na mesma cidade. O que ocorre é que o processo de transformação com transferência da empresa para outro estado tem algumas juntas comerciais que têm sistemas ali que ainda não funciona isso, tá? Então não funciona essa questão de transformar no mesmo ato e transferir a empresa para outro estado. A empresa está em São Paulo, você vai transferir ela para o Rio de Janeiro, para Santa Catarina, entendeu? Então, tem alguns estados ali que é problema de sistema ainda e, assim, a gente já fizemos aqui alguns processos, por exemplo, no sistema da Bahia, a gente conseguiu fazer o processo de transformação de São Paulo e, ao mesmo tempo, colocar a transferência da empresa lá para a Junta da Bahia. Isso aí deu certo. Mas em outros estados, eles ainda estão trabalhando para fazer essa integração para o processo dar certo. Tá? Então, alteração de endereço, alteração das atividades econômicas, beleza? Então, vamos aqui. Então, eu vou apresentar aqui na tela, então, vamos montar aqui essa primeira estrutura de contrato de transformação, tá? Deixa eu pegar aqui o meu
modelo. Opa. Deixa eu ver aqui as margens. Deixa eu pegar aqui um print. Vamos pegar aqui um print. E eu tenho aqui agora. Ó, primeira coisa que eu faço aqui no documento é vir aqui em Layout, tá? Vocês estão vendo a minha tela, né? Eu vou configurar as margens aqui do meu documento. Então, aqui tá 2,5, esse aqui é 2, esse aqui é 1,5 e aqui à direita 3. Ok, configurei o meu processo. Então, inicialmente eu vou colocar aqui o meu cabeçalho. Então, percebam que quando... Deixa eu ver aqui se eu dou um zoom. Olha só. Se eu clicar 2 vezes aqui nessa parte aqui de cima, deixa eu baixar isso aqui. Nessa parte aqui de cima, ó, cliquei 2 vezes, ele apareceu aqui, ó, cabeçalho, tá? Então, a gente tem 2 cabeçalhos, tá? Então, a gente tem um cabeçalho para alteração e outro cabeçalho para o contrato de constituição por transformação, tá bom? Deixa eu ver aqui, aí eu vou diminuir um pouco aqui a nossa fonte. Eu gosto de usar essa fonte aqui, ó, da Roma 10. Então eu coloco aqui alteração por transformação de empresário individual em sociedade empresária limitada. Nome da sociedade limitada. Então aqui nesse cabeçalho eu já posso colocar o novo nome da sociedade e o CNPJ dela, que ele vai permanecer o mesmo, tá? Não vai mudar aqui o número do CNPJ. Agora que eu fiz o meu cabeçalho da minha alteração, deixa eu ver até isso aqui, se ele está posicionado correto aqui no meio, certo? Ok. Agora eu vou para o preâmbulo da minha alteração. E isso é muito importante você saber. Deixa eu transferir aqui. É muito importante você saber essa questão de preâmbulo. Existe o preâmbulo da alteração e existe o preâmbulo do contrato de constituição por transformação. Às vezes você tem uma exigência ali no seu processo e o analista fala, corrigir no preâmbulo o endereço da empresa ou os dados do empresário. E ali na exigência você precisa entender se essa correção ela deve ser feita no preâmbulo do contrato de alteração ou no preâmbulo do contrato da Constituição. Então isso precisa ficar claro lá na exigência. Então, o preâmbulo, voltando aqui, nada mais, nada menos do que essa informação aqui, ó. Opa. A qualificação completa do empresário. Então, atualmente o empresário, a sua qualificação, então você pega todas as informações lá do empresário no cadastro lá da JuSesp, coloca aqui endereço, nome, todos esses campos aqui em amarelo são os campos que a gente coloca para a gente editar e colocar as informações do cliente. Então, esse aqui é o chamado preâmbulo na minha alteração. Logo abaixo do preâmbulo da alteração, eu já qualifico a empresa, o CNPJ. Então, eu digo quem que é a empresa, está registrada sobre o CNPJ, em qual data, qual o endereço dela, qual o número do CNPJ. Todas essas informações aqui do preâmbulo da alteração, você menciona conforme o cadastro na Junta Comercial de São Paulo. Então aqui não é o momento ainda de você alterar nada, tá? Você vai alterar isso daqui
em cláusulas que a gente vai colocar aqui no nosso processo. Então, aqui a gente já diz que ela transforma o seu registro de empresária em sociedade empresária limitada, tá? Que vai ser pelo presente contrato social, e aqui agora a gente vai colocar as cláusulas de alteração. Então, olha só, eu tenho várias cláusulas aqui. Deixa eu ver. Então, a gente já iniciou dizendo que a empresa ela foi transformada, e a partir daí eu coloco a questão do nome empresarial. Então, aqui, ó, sociedade empresária girará sob o nome empresarial tal e terá como nome fantasia, deixa eu colocar aqui, e terá como nome fantasia. Então, tá aqui, que é opcional, nome fantasia. Então, aqui você já coloca o novo nome de limitada. Agora, a questão do capital. Então, tá aqui, vou copiar a cláusula. O acervo desta empresa individual no valor X passa a constituir o capital da sociedade empresária, nome aqui também da limitada. Neste caso aqui, essa cláusula, ela só deve aparecer se o seu processo não tiver a modificação do capital social. Vamos supor, por exemplo, que aqui o capital é de R$10.000. A empresa já tem, né? Então, R$10.000 passa a constituir o capital da sociedade empresária, novo nome da empresa como limitada. Então, essa é a cláusula. Tá? E se fosse somente isso, deixa eu pegar aqui a cláusula de fecho. Vamos lá. Aqui, ó. Deixa eu copiar ela aqui. Então tá aqui, eu estou pegando direto daqui da nossa estrutura do nosso contrato padronizado. As cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados que não foram expressamente modificados por esta alteração continuam em pleno vigor. Para tanto, firme em ato contínuo o contrato da sociedade empresária limitada. Então, a partir daqui, começa-se um novo contrato. Mas vamos supor que você vai alterar mais coisas dessa empresa. Vamos supor, vamos alterar o endereço da matriz. Então tá aqui, alteração do endereço da matriz. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço. Vamos supor também que você vai alterar o objeto social, as atividades dessa empresa. Então tá aqui, ó. Objeto social. A sociedade altera suas atividades e objeto social. Descreva aqui o objeto social da sua empresa e aqui a gente coloca a nossa tabelinha que vem a estrutura de todos os códigos aqui de atividades econômicas. Então, existe um texto para o nosso objeto e existe ali os nossos códigos de atividades econômicas. Então, isso aqui ele está lá no preenchimento da sua viabilidade. Então, se você colocou lá que além da transformação você iria alterar as atividades, o sistema ele abriu um campo lá para você digitar o texto do objeto e também colocar aqui os códigos das atividades. Então, transformamos a empresa em limitada, o capital continuou o mesmo, tá? Atualmente, neste caso aqui, o empresário individual ele tem R$10.000 de capital, pegou esse valor e ele vai passa a constituir esse valor passa a constituir a sociedade nome da nova empresa. Além disso, alterou o endereço da matriz e o objeto e as atividades, tá bom? Olha só. E agora, o que a gente pode fazer?
Vamos supor que além dessas alterações aqui, o empresário ele vai sair da sociedade. Então, neste caso aqui, vai ingressar uma nova pessoa. Então, é o caso que eu falei para vocês da mudança ali do o empresário está vendendo a empresa. Então, tá aqui, ó, retirada de sócio, transferência das cotas. Então, tá aqui, ó. Retirada de sócio e transferência das cotas. Retira-se da sociedade o nome do que deixa, nome do empresário, deixa a sociedade, detentor de tantos R$ 1.000 em sua totalidade para o sócio que neste ato é admitido. Parágrafo 1º, o capital social que é de 10 mil, vamos supor, tal, totalmente subscrito e integralizado, fica assim distribuído dessa forma, e aqui a administração da sociedade será exercida por ambos os sócios ou pelos sócios administradores. E aqui você vai colocar o nome do sócio administrador e a declaração de não impedimento para exercer a administração da empresa. Outra coisa que pode acontecer é vocês aumentarem o capital da sociedade. Então tá aqui, ó, aumento de capital da sociedade. Então, neste caso aqui, como vai haver o aumento de capital da sociedade, aí a gente precisa tirar isso daqui, ó. Precisa tirar isso daqui. Então, o que a gente vai fazer? Vamos apagar essa cláusula e vamos colocar a cláusula de aumento de capital. Então, tá aqui, aumento de capital social. Resolvem sócios, por unanimidade, aprovar o aumento de capital da sociedade, passando de 10 mil para 100 mil, vamos supor. Então, divididos em 100 mil cotas, no valor de R$ 1, cujo aumento no valor, aqui é obrigatório você colocar qual que foi o valor que você está aumentando o capital dessa empresa. Então, você pega o capital novo menos o capital atual. Então, 100 menos 10, 90 mil, você está integralizando neste ato, neste processo. Então, aqui, a gente coloca como que fica isso distribuído entre os sócios da empresa. Tem uma cláusula aqui, cadê? Quando você vai fazer ingresso de novo sócio, tá? Então tá aqui, deixa eu pegar ela aqui. Aqui, ó, vamos supor, por exemplo, você vai ingressar com o novo sócio na empresa. Apenas para novos sócios titular não precisa, tá? Então a gente não precisa colocar isso aqui para o titular empresário aqui. Então, a admissão de sócios, a sociedade admite os seguintes sócios, então eu preciso fazer aqui a qualificação completa do sócio, se for empresa também, pode entrar empresa, aí a qualificação, sócios declaram sob as penas da lei não estarem em curso em nenhum dos crimes previstos pela legislação e declaram ainda conhecer a associação, a situação financeira da sociedade. Então, daqui eu fiz o ingresso de novo sócio, aumentei o capital e esse capital ficou aqui distribuído entre os sócios. Falei aqui do administrador, a alteração do endereço da matriz, a alteração do objeto social. Aqui eu fiz a retirada do sócio, quando isso vier a acontecer, e
Por fim, acabamos aqui as nossas modificações aqui no nosso contrato. E aí, nós precisamos fazer o fecho ali para chamar o contrato de constituição. Então, obrigatoriamente, a gente coloca essa cláusula de fecho aqui. As cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e não foram expressamente modificados por essa alteração continuam em pleno vigor, para tanto firme em ato contínuo o contrato social da sociedade empresária limitada. Então, a partir daqui, nós vamos colocar agora o nosso contrato consolidado, tá? Então, deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu copiar aqui toda a estrutura aqui do contrato consolidado. E aí, eu vou colocar ela aqui. Vamos voltar lá em cima. Então tá aqui, ó. E eu falo aqui, ó. Primeiro, atualizar o contrato consolidado, configurar a quebra de página após inserir todas as cláusulas de alteração. Então, vamos tirar isso daqui. E aqui tá aqui, ó. Contrato social por transformação de empresário individual em sociedade empresária limitada. Então, percebam que está marcado aqui, ó, contrato social. E lá no começo está alteração por transformação. Então, o contrato, vou voltar aqui, o contrato de alteração, ele tem um título lá, alteração por transformação. Já o contrato social, após a transformação do ato, ele se chama contrato social por transformação. Então, tem diferença aqui, ó, desses dois títulos aqui, tá? E aqui você vai colocar o nome, a qualificação. Se ficou somente o empresário, coloca aqui a qualificação dele. Se ficou o empresário mais outro sócio, coloca aqui duas qualificações, por exemplo. Vou copiar esse texto aqui. Vamos colocar aqui nome segundo sócio. Então aqui faz toda a qualificação dos dois, empresário e sócio, o nome dele, todas as informações, nome da empresa limitada, o endereço dela, o objeto social, os códigos de KNAI, o capital social, como que fica a distribuição desse capital social, data de início das atividades. Isso aqui vocês sabem que é muito importante a data de início das atividades, ela não se altera ali no processo de transformação. Então, ela continua desde a constituição do CNPJ lá como empresário individual. Se foi MEI, se foi aberto como MEI, vai pegar a data lá de constituição de quando ela foi MEI. Então, que todos esses campos aqui em amarelo são os campos onde a gente vai inserir as nossas informações. De resto, são cláusulas padronizadas que o analista ele olha para ver se tem dentro do seu processo. Então, a cláusula de administração da empresa e de resto, colocar o foro, aqui o fecho aqui do contrato com as assinaturas do seu processo. Então tá aqui, ó. Então deixa eu até eliminar isso daqui. Excluir linha. Então tá aqui os dois sócios. Eu vou colocar aqui, então tá pronto todo o meu contrato. Só tem um detalhe. Olha só, nas outras folhas aqui, ó, tá aparecendo aqui, deixa eu até dar um zoom aqui, ó. Tá aparecendo aqui, ó, alteração por transformação. Não é isso que eu quero, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou configurar aqui dentro do próprio Word para eu ter um cabeçalho distinto. E para isso, esse cabeçalho distinto, ele deve ser feito, tá? Após
a página seguinte, tá? O ideal era que esse documento começasse aqui, ó, na próxima página. Olha só como é que ele vai ficar. Aqui, ó, começasse aqui, aí eu colocava um novo cabeçalho aqui e a partir daqui eu colocaria o meu contrato de constituição. Mas olha só o que aconteceu. Olha isso aqui. Tudo isso daqui, ó, espaço em branco, gera exigência no seu processo, tá? Então, é espaço excessivo aqui em branco, ele gera exigência no seu processo. Então, o que a gente precisa fazer? A gente começa o contrato aqui e, por exemplo, essa cláusula segunda, ela não daria aqui nessa página aqui. Ela iria começar aqui. Então, deixei esse espacinho aqui. Aí eu vou marcar aqui, ó, esse pesão, que ele mostra todos os espaçamentos que tem no meu contrato. E aqui, na última linha, o que eu vou fazer? Cliquei aqui na última linha, vou aqui em... Cadê? Layout... Aqui, ó. No quadrinho de Layout, tá? E bem aqui embaixo tem quebras. E aí eu venho aqui, ó, quebra de seção, próxima página. Então vou aqui onde eu cliquei, eu vou colocar uma quebra de seção e ele vai para a próxima página. Olha só, aí apareceu aqui, ó, quebra de seção. Deixa eu até dar um zoom aqui. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Apareceu aqui essa linha. Isso aqui só aparece quando esse pesão aqui, ó, ele está clicado. Ó, se eu desmarcar ele, ele não aparece. Quando eu marco, ele aparece. Esse aqui é o meu guia, tá? Para eu saber onde que eu vou colocar a minha quebra de seção, que ela vai para a próxima página. Depois que eu coloquei essa quebra de seção, eu vou clicar 2 vezes aqui nesse cabeçalho, só que antes disso, eu vou copiar isso daqui, ó, esse título aqui. Vou copiar ele. E isso aqui vai passar a ser o meu cabeçalho nas próximas páginas. Então, venho aqui, já coloquei aqui a quebra de seção para a próxima página, venho aqui, clico 2 vezes e venho aqui, ó, tá marcado aqui, ó, vincular ao anterior. Então, ele vai pegar sempre a próxima página e vai fazer esse vínculo. Então, quando eu desmarco ele aqui, o vínculo é para ele repetir o cabeçalho, tá? Então, eu preciso desmarcar, desmarquei, aí eu venho aqui, ó, e só jogo o meu novo cabeçalho. Deixa eu só acertar ele aqui. E clico 2 vezes aqui fora. Pronto. Então, o que vai acontecer? Esse aqui é o meu novo cabeçalho do meu contrato de constituição, contrato social. E aqui para cima, ele vai permanecer o cabeçalho de alteração por transformação. E daqui para baixo, ele vai ser o cabeçalho novo do contrato de constituição. Então, ele vai se repetir aqui por todas as páginas. Beleza, pessoal? Então, ó, olha só. Aí ele pulou aqui para a página seguinte. Vocês têm que ter atenção aqui para não deixar folha sobrando aqui no processo, tá? Então, vocês apagam, apagamos. Vamos ver aqui a impressão, como é que ele vai ficar. Olha só. Alteração, aqui por transformação, alteração por transformação, alteração por transformação. A partir daqui, ó, começou, deixa eu dar um zoom aqui. A partir daqui, ó, começou o nosso contrato social por transformação. Aqui e aqui, ó, nós temos o novo cabeçalho. Vejam que aqui está a alteração por transformação, que é o cabeçalho lá da alteração, e aqui desse lado aqui, ó, tá o cabeçalho já do contrato social, já como se fosse
a consolidação. Beleza, pessoal? Então, essa é a estrutura e é só colocar aqui os dados do empresário, colocar tudo certinho do processo de alteração na empresa e aqui o processo ele já vai estar pronto. Aqui você vai gerar a via do seu contrato e aí você vai fazer as assinaturas conforme o que pede a junta comercial. Então, muito bem. Olha só, pessoal. Então, agora o que você sabe o que realmente faz essa diferença para aprovar o seu contrato em até 48 horas. Olha, tudo bem se eu gastar agora uns 10 minutinhos só falando sobre uma oferta muito especial que eu criei para ajudar a implementar isso imediatamente. Então, vocês já possuem um guia, sabem como protocolar isso digitalmente e agora eu tenho um produto que nós desenvolvemos, nós já temos eles e isso aí já tem no nosso para os nossos alunos do Dominando Juntas Comerciais, mas como vocês estão nessa jornada de aprovar os seus processos, eu tenho essa oferta especial para vocês. Então, o que vai acontecer? Eu vou gravar todas essas aulas passo a passo de todo o processo de transformação de empresário para limitada na JUSESP dentro ali do sistema do VRE, tá? Então, todas essas aulas mapeadas desde ali nesse curso que ele é gravado, tá? Você vai aprender a organizar os dados antes de você iniciar o seu processo para nada te faltar na hora de você preencher ali no sistema. Eu vou te ensinar ali o preenchimento da viabilidade com os eventos de alteração que você deve colocar ali no seu processo, o preenchimento do DBE e ali eu preciso te mostrar como é que você faz para preencher um DBE de transformação quando, e isso aqui muita gente tem dúvida, quando o empresário ele deixa o CNPJ e passa a ingressar um novo sócio, essa troca ali e todas as alterações que são envolvidas ali dentro do preenchimento desse DBE. E por fim, ali o preenchimento dentro do sistema do VRE1 ali da JUSESP, tá? Aquele sisteminha lá. E além dessas aulas gravadas, então todo passo a passo, mexendo ali no sistema, gerando ali todos os documentos, você vai ter acesso a todos os modelos de contrato de transformação pronto apenas para você inserir os dados do seu cliente, tá? Então, aquela estrutura lá que eu te mostrei, eu tenho vários contratos já separados ali por processo de transformação, onde você vai fazer, quero transformar, quero alterar apenas o endereço, apenas as atividades, apenas o capital, quero transformar, trocar o empresário, vai entrar uma outra pessoa e vai adquirir a empresa, quero incluir mais um sócio, tem tudo isso ali separadinho com essas cláusulas todas formatadas ali para você colocar no seu modelo de documento. Agora vem uma pergunta: quanto que tudo isso vai custar? Olha só, deixa eu compartilhar aqui uma tela aqui com vocês. Deixa eu colocar aqui. Preparei aqui. Vamos criar aqui um documento de apresentação. Deixa eu ver. Para você ter ideia, um processo de transformação ali no sistema da JUSESP, aqui nós cobramos em torno de R$ 1.500, tá? Isso para você ter uma noção da valorização do seu serviço. Então, vai ter casos onde você vai ter que flexibilizar para o cliente, mas nada abaixo ali de R$ 800 um processo desse, que você deveria cobrar, não sei quanto que você está cobrando. Então, isso que eu estou te entregando, poderia vender ali facilmente por R$ 1.497. Cobrar um custo de um processo que nós fazemos aqui no nosso escritório, você aprende e pode replicar isso para vários clientes. Mas calma, olha só. Eu poderia e deveria
cobrar ali o valor de 1.497 de você, mas eu não vou cobrar esse valor, tá bom? Porque eu quero flexibilizar para você e mais pessoas possam ter acesso a esse aprendizado. Então, lembrando bem aqui, ó, vamos lá. Processo. Então, um processo de transformação, cobrar entre 800 a 1.500. Então, esse é o valor que geralmente a gente cobra aqui no nosso escritório, tá? Para fazer esse tipo de processo. Vou botar aqui, botar aqui no meio. Então, você já tem consciência aqui desse valor aqui que a gente cobra. Mas vamos lá, vamos flexibilizar isso daqui para vocês. Fica comigo aqui até o final, tá? Que agora eu vou te mostrar o porquê você poderia, por que a gente poderia cobrar até um investimento até maior. O curso vem com outros mini cursos que são complementares que eu vou te entregar de bônus, tá? Então, é como eu falei, eu poderia te cobrar 1.497 e te entregar ali o processo mapeado de todas as aulas dentro do sistema da junta comercial e também te entregar ali um modelo de contrato. Então, só isso ali já valeria os 1.497, mas eu vou te entregar outras coisas aqui no nosso processo que vocês vão levar como bônus. Então vamos lá. Primeiro bônus que a gente vai incluir no seu processo, tá? Olha só, bônus 1, aula de desenquadramento do MEI. Então, se você pegou um processo de transformação onde seu cliente ele é MEI, você precisa saber como você mexer lá dentro da ferramenta ou do portal do empreendedor ou via ECAC, como que você vai desenquadrar ali o seu MEI, o MEI do cliente, e como que você vai comunicar isso com a junta comercial para você conseguir fazer o processo ali depois de transformação. Então, isso é uma aula básica que a gente inclui ali no nosso processo, tá? Bônus 3, deixa eu pegar aqui. Aula sobre formação e análise de nome empresarial. Então, ali dentro do processo de transformação, o nome empresarial ele pode seguir tanto o tipo firma como denominação social. E você precisa entender esses dois pontos para você fazer ali a análise do nome empresarial para ele não ter exigência no seu processo. Outro bônus, olha só. Vamos elaborar um formulário do processo de transformação, onde a gente vai organizar todos os dados da nova empresa limitada. Isso vai te servir para você repassar as informações com o seu cliente, ele validar tudo aquilo que ele te passou e com base nesse documento você vai seguir ali o preenchimento do sistema. Bônus 4. Eita, tem bônus, hein, gente? Vamos lá. Olha, um modelo de e-mail com proposta de venda de serviços de transformação. Então, a gente já tem a estrutura pronta. Ao cliente, ele te pediu uma cotação, você precisa elaborar essa estrutura de e-mail e devolver para o cliente. Então, a gente já tem isso tudo documentado e a gente vai te dar esse documento só para você inserir os seus dados, seu preço que você vai cobrar sobre os seus serviços e dizer como que é o rito ali do processo de transformação para você passar para o cliente. Bônus 5, deixa eu pegar aqui. Bônus 5, aula de assinatura digital do processo presencial. Então, eu vou te mostrar as ferramentas que a gente utiliza aqui dentro da nossa estrutura para a gente assinar digitalmente os nossos documentos, como que a gente organiza para a gente assinar, como que a gente gera aquele documento que é obrigatório você ter na junta comercial para comprovar a validação dessas assinaturas, a gente vai te dar tudo isso daqui. Então, legal, né? Eu poderia até aumentar ainda mais esse valor se eu fosse te cobrar por esses bônus. Só esses bônus aqui
custariam em torno de R$ 785. Isso aqui custaria mais esses bônus. E ainda tem mais, tá? Você pode estar se perguntando: Alisson, eu gostei dos entregáveis, mas eu estou começando agora. Então vamos lá. Você está começando, você não entende ainda do processo, não tem processo para fazer. E eu te digo, mesmo você não tendo processos ainda para fazer, você precisa exercitar esse procedimento. E como que você vai fazer isso se você não tem um cliente, não tem os dados ali para você fazer? Eu vou te entregar justamente uma aula onde eu te ensino a buscar essas informações da empresa para você poder criar os seus processos, poder treinar com dados reais, tá? Dentro do sistema do VRE. Olha só, então esse aqui é o bônus 6, tá? Então existe uma forma da gente, uma aula como encontrar essas informações para treinar no sistema VRE1, o antigo VRE. Então, vou te ensinar a você coletar essas informações lá dentro de portais do governo, tá? Onde você vai pegar essas informações, vai checar lá na base da junta comercial da JUSESP e vai extrair ali os dados e ali você vai montar ali todo o seu processo para você treinar. E agora, olha só, se você não é do estado de São Paulo e está sofrendo ali com um pagamento de despachante para ir protocolar o seu processo, eu fiz uma aula bônus, tá? Que essa parte, se você ainda não utiliza, que é protocolar digitalmente, tá? Isso a gente já entrega no guia, mas isso aqui eu tenho ela em aula, como a gente monta ali todo o processo dentro do sistema, tá bom? E quais são os locais e como que a gente manda a documentação para lá. Então, eu tenho isso já passo a passo gravado em aula. Então, toda a orientação que está no e-book, nós criamos isso também em aula, tá? Então, a gente vai colocar como bônus isso daqui dentro desse curso grande, tá? Agora, olha só, eu tenho 2 bônus e esse não são para todos os inscritos, tá bom? Ele será apenas para os mais comprometidos, que estarão junto comigo nessa jornada de aprendizado. E quais vão ser esses bônus? Então vamos lá. Bônus 8, tá aqui. Deixa eu colocar aqui. Ó, esse bônus, ele é apenas para os 10 primeiros inscritos. 10 primeiros inscritos, eu vou te dar 2 meses, tá? No nosso grupo de suporte de WhatsApp com a minha equipe. Então, o que vai acontecer? Os 10 primeiros inscritos, nós vamos criar um novo grupo de WhatsApp, e aí eu vou colocar lá dentro a minha equipe, tá? De suporte. E lá dentro, a gente vai auxiliar vocês no preenchimento dos processos de vocês. Então, as informações do grupo, elas estão limitadas ali ao nosso processo de transformação. Então, a gente vai focar em ajudar vocês com o processo de transformação de vocês. E esse bônus a gente está dando ele pelos 2 primeiros meses. Então, após a compra, você tem 2 meses de acesso dentro desse grupo. Então, se você tiver dentro dos 10 primeiros inscritos. Então, já comenta aqui no chat a palavra comprometido se você vai estar dentro desses 10 primeiros inscritos. Comenta aqui, ó, comprometido. Vamos lá, vamos ver. Além desse suporte exclusivo apenas para os 10 primeiros inscritos, eu vou liberar também, olha só. Então são 2 bônus que serão somente para os 10 primeiros inscritos. Eu vou liberar mais o nosso acesso ao grupo do Telegram Dominando Juntas, tá bom? Deixa eu colocar aqui, Dominando Juntas. E esse aqui, ele é um acesso anual.
Então, lá dentro do grupo Dominando Juntas, deixa eu ver se ele está aqui dentro do Telegram. Deixa eu ver se ele entra aqui. Se ele está logado aqui. Dentro do grupo do Telegram, você não... lá o nosso acesso não é somente para você tratar sobre o processo de transformação. É uma prova que você tem um gostinho, uma degustação que você vai ter do que é estar conosco dentro da nossa comunidade Dominando Juntas. Olha só. Aqui, ó. Tudo isso aqui são alunos falando sobre processos de várias juntas comerciais, tá? Olha só, deixa eu diminuir aqui. Aí, ó. Todos os alunos aqui, isso aqui é um acesso que a gente tem do nosso curso anual, Dominando Juntas. Então, os 10 primeiros inscritos terão acesso, um ano de acesso aqui com a gente, dentro desse grupo aqui, onde você vai colocar, ó, todas as perguntas e dúvidas aqui sobre o seu processo. Olha só, todo mundo falando aqui em processo de junta comercial. Então, você vai estar aqui dentro, trabalhando aqui com vários e vários alunos nossos do curso Dominando Juntas e colocando aqui as suas dúvidas sobre outros tipos de processo para os alunos aqui, eles te responderem, tá? Então, a gente já tem aluno bastante veterano aqui, estão dentro aqui do grupo, e eles vão te ajudar aqui com as dúvidas de vocês para qualquer junta comercial. Esse aqui vai ser o canal. Lembrando, somente os 10 primeiros inscritos. Isso aqui não é para todo mundo, tá bom? Então, estou abrindo essa oportunidade de você estar aqui dentro desse curso, tá certo? Vamos voltar aqui. Então, apenas os 10 primeiros inscritos, um grupo de WhatsApp os 2 primeiros meses. Nossa equipe vai tirar dúvidas sobre o seu processo de transformação. Se você tem dúvidas sobre outros processos em outras juntas comerciais, tanto no JUCESP, qualquer junta comercial, lá dentro do nosso Telegram você tem um ano de acesso a esse grupo de suporte Dominando Juntas Comerciais. Agora, eu tenho mais um bônus que é para ajudar você que é funcionário, tá, de escritório ou que está buscando trabalhar em algum escritório. Você vai ter como comprovar que você é habilitado e domina esse processo de transformação na JUCESP. Isso porque nós iremos emitir certificado de participação de conclusão ali do curso para todos que se inscreverem no primeiro dia. Então, as inscrições abriram, primeiro dia até as 23h59, todo mundo vai ter acesso à emissão do certificado de participação. Então, você terminou lá o curso, todas aquelas aulas lá dentro do nosso ambiente, o próprio sistema ali da Hotmart, ele vai emitir para você o certificado de conclusão. Mas presta atenção, isso aqui já está configurado automaticamente na plataforma. Então, apenas os inscritos no primeiro dia até as 23h59. Então, tá aqui, ó. Bônus. Deixa eu colocar aqui. Cadê meu? Vamos lá. Bônus, primeiro dia até as 23h59, que é o bônus 10, emissão de certificado do curso. Então, vamos lá. Quanto que deu tudo isso? Deixa eu colocar aqui. Então, tudo isso deu esse valor aqui, ó, 3.367. Veja só. É tudo isso que a gente tem dentro do nosso curso, tá? Total de 3.367. Deixa eu até marcar aqui ele de vermelho. Esse é o nosso total, tá bom? E aí, gente, valeria pagar tudo isso por um ano aqui para você ter o processo, tá? Se tudo isso garantisse que você aprovasse um processo em 2 dias, valeria a pena? E se tudo isso eliminasse,
tá? O retrabalho e o indeferimento valeria a pena para você? Coloca aqui no chat. E se tudo isso aumentasse a receita do seu escritório? Que você domina o processo, você tem as ferramentas para te auxiliar e você vai fazer esses processos com mais agilidade. Isso vai aumentar a receita do seu escritório, tá? Então, olha só, a gente não vai cobrar esse valor aqui, ó, de 3.367. Deixa eu colocar aqui, cadê texto? Achado. Não vai ser esse valor, tá? E nem metade do preço, que seria 1.683,50. Se eu fosse cobrar metade do preço, seria isso daqui. Também não vamos cobrar, tá? Então, vamos lá. O que a gente vai cobrar para vocês? O que a gente tem de promoção para vocês? Vamos lá. Eu tenho isso daqui, ó. É um curso. Vai custar isso daqui, ó. Somente R$ 597 à vista, tá? Somente R$ 597 à vista. Volto a te perguntar, pagando somente R$ 597 à vista, se isso garantisse a sua aprovação de um processo em 48 horas, valeria a pena? Se por esse valor eliminasse o retrabalho e indeferimento, valeria a pena? E se isso aumentasse a receita do seu escritório, valeria a pena? Somente R$ 597 à vista. Tá bom? Opa, o preço apareceu. Desapareceu. Somente esse valor, tá? À vista. Então, para pagamento à vista, aqui. Esse é o valor que a gente está cobrando. Deixa eu botar um verde aqui. Interessante aqui. R$ 597 à vista. E olha só. Tudo bem. Esse valor eu ainda consigo parcelar para você. Então, lembrando, o seu curso ele é anual. Você comprou o curso, tá? Por R$ 597 à vista, você já tem acesso a todos aqueles modelos de contratos, as aulas que serão gravadas, tá? Serão gravadas, já tem algumas coisas lá. A gente está atualizando a versão ali para vocês, para essa nova turma, tá? Mas ali você já vai entrar e já vai ter acesso a tudo isso. E assim, os documentos são seus, você baixa, são seus. Tá ali para você. Agora, o acesso às aulas que estão gravadas dentro do ambiente da Hotmart, você tem acesso a 1 ano, tá? Para você estar lá dentro. Tá? Lembrando daqueles bônus lá que são condicionados, tá bom? Então, 597 à vista. E ainda, o que acontece? Esse valor, ele pode ser parcelado. Se você pagasse apenas R$ 65,43 por mês. Tá bom para você? Apenas R$ 65. Vamos supor, R$ 66 por mês. R$ 66 por mês para você ter acesso a tudo isso. É isso que vai ser, tá? 12 vezes. 12 vezes de R$ 65,43 por mês. Ou R$ 597 à vista, tá bom? Para você ter... Então, aqui, ó. Então, só se a gente colocar aqui. Então,
Deixa eu pegar aqui. Então, o total ficou isso daqui. Deixa eu botar aqui. Total. Então, ficou aqui de 3.367 por 597 à vista ou 12 vezes de 65,43 por mês. Tá bom? Esse é o valor. A gente vai colocar ali para vocês. Para você ter acesso, tá? Olha só. Deixa eu até voltar aqui. Aqui. Para você ter acesso a essa oferta e conseguir ali pegar ali os bônus dos primeiros inscritos, você precisa estar dentro do nosso grupo de super interessados. Então, o que acontece? Você vai estar disputando com várias e várias pessoas ali, essas 10 primeiras vagas. Mas dentro do nosso grupo de super interessados, você vai receber o link de compra 30 minutos antes do grupo geral. Então aí você tem uma vantagem de 30 minutos receber o link de compra do curso e aí você vai estar à frente de todo mundo do grupo geral, 30 minutos antes, tá bom? Então, o que você precisa fazer? Aqui embaixo, a gente vai, se você está vendo pelo YouTube, você vai abrir aqui a descrição do YouTube, lá a gente vai ter o link do nosso grupo de super interessados, tá? Você vai clicar lá nesse link, ou se não, na página aqui que você está vendo o vídeo, vai ter um botão também de super interessados. Então, clica aqui nesse botão, você vai ser redirecionado para dentro do nosso grupo. Não é o grupo atual que você está do nosso e-book, tá? Lá é o geralzão, grupo geralzão. Então, eles vão receber lá o link, o grupo geral. Se você estando dentro desse grupo, para você conseguir acesso a seus primeiros inscritos, ter aqueles bônus, tá? Você precisa estar dentro do nosso grupo de super interessados. Então, basta você clicar, vai entrar dentro do grupo dos super interessados. Então, aí lá dentro do grupo, a gente vai colocar todas as informações, tá? Sobre definição de horário, de quando vão abrir as inscrições, vão estar dentro do grupo e também na descrição do seu grupo, tá? De super interessados. Então, você entra no grupo de super interessados para você ter acesso a essa oferta, tá? Então, recapitulando aqui todos os bônus, tá? Aula de desenquadramento do MEI, aula de formação e análise de nome empresarial, formulário, tá? Do processo de transformação, que é onde você vai organizar os dados da nova empresa, modelo de e-mail proposta para você vender esse serviço de transformação, aula com assinatura do processo digital, do processo presencial, né? Assinatura digital do processo presencial, tá? Bônus, tá? Aula de como encontrar informações para você treinar o seu processo. Aula de como protocolar o seu processo, mesmo que você não esteja em São Paulo. Então, isso aqui a gente ensina, mostra lá na aula, como você protocolar isso digitalmente. E apenas os 10 primeiros inscritos, 2 meses, no nosso grupo de suporte de WhatsApp com a minha equipe, tá? Somente para os comprometidos, tá? E você vai ter também, se você for um dos 10 primeiros inscritos, 1 ano de acesso a meu grupo de suporte Dominando Juntas Comerciais, onde lá você vai colocar dúvidas de qualquer junta comercial, de qualquer processo, tá? E bônus dos primeiros inscritos até as 23h59, emissão do seu certificado de participação dentro do curso. Então, beleza, pessoal? Então, todas essas informações é isso que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Então, o valor ficou de 3.367 por
597 à vista ou 12 parcelas de 65 e 43, tá bom? Por mês, tá? Durante o período de acesso de 1 ano, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado. Então, espero que eu tenha contribuído com essa aula de estrutura de contrato, tá? Quero deixar aqui meu agradecimento a você que ficou até agora aqui nessa aula e não perde tempo, tá? Vê na descrição do grupo, já entra aqui no seu grupo de super interessados e aguarda lá a nossa oferta. Vai estar lá na descrição do grupo, já tem os dias e horários que essa oferta ela vai ser liberada, tá? Acredito que daqui a 2, 3 dias no máximo, isso já vai ser liberado para vocês, tá bom? Mas está lá na descrição do grupo, corre lá e aí uma boa noite para vocês e nos encontramos lá dentro do curso do processo de transformação na JUSCESP. Tchau, tchau!